Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade ao nosso plano de estudo tutorado número 3. E vamos conversar a partir de agora sobre povos em conflito. Então, eu convido vocês para alguns conceitos importantes, algumas considerações importantes. Os espaços geográficos das nações possuem relações estratégicas. Essas relações estratégicas, elas acontecem entre o poder político, econômico e os valores culturais dos povos. Os conflitos entre os povos no cenário atual é refletido em escala global. Veja que nós estamos vivendo um momento super avançado da globalização. Então, conflitos locais, eles têm repercussão em escala global. E, nesse sentido, se estabelece formas de auxílio e de dominação na nova ordem mundial. E esse termo, conflitos, entre os povos, passa, então, a ser um tema central na análise do território mundial. Porque esses conflitos, eles refletem os anseios desses povos, o objeto de luta desses povos. E o objeto de luta desses povos, eles estão ligados aos interesses capitalistas, interesses políticos, interesses de poder dos povos e do mundo, de forma geral. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as causas desses conflitos. Quais seriam as causas? Olha, nós não temos uma única causa, né? Esses conflitos apresentam várias causas, e essas causas elas estão interligadas. A análise de alguns deles aprofunda a leitura daquilo que sempre existiu na história da humanidade, distinguindo e regionalizando cada povo. Vários fatores eclodiram nos mais diversos conflitos do mundo globalizado. Portanto, cada conflito, cada um tem seu próprio espaço, cada um com sua característica, e cada um dispõe de um peso crescente no processo de decisão ou de tomada de decisão internacional. Ou seja, os conflitos, eles possuem significados políticos, econômicos e influenciam em tomadas de decisão no mundo internacional, no campo político internacional. Então, veja, os vários recortes aqui apresentados tratam de forma objetiva alguns dos principais povos em conflito, propondo uma compreensão crítica de suas práticas espaciais. Mas, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Como são vários povos a serem trabalhados, ficaria uma aula muito longa, então nós vamos trabalhar em forma de pílulas. Em cada vídeo mais curto, nós vamos apresentar um povo. E hoje eu convido vocês para conhecermos um pouquinho dos anseios, da história de luta do povo curdo. O povo curdo é o maior povo sem território distribuído no Oriente Médio. E esse povo ele está distribuído em vários países, como você pode observar aqui neste mapa. Eu tenho aqui o povo curdo na Turquia, eu tenho na Síria, no Iraque e no Irã. Então, veja, a principal aglomeração curda está na Turquia, como você pode observar. E eles reivindicam, então, um espaço geográfico que nós chamamos na atualidade de Kurdistão. É um povo sem pátria, excluído há séculos e que vive de forma precária nos diferentes países da região, sendo que sua população muçulmana aspira pelo direito legítimo de seu território. Esse povo curdo, eles apresentam algumas características que eu quero apresentar aqui neste slide. Veja, é uma etnia de origem iraniana. Esse povo é nativo do Oriente Médio. E seu idioma é o curdo, que também é uma língua iraniana. A religião predominante entre os curdos é o islamismo. E um detalhe importante, esse povo, como eu falei anteriormente, eles vivem de forma precária, possuem um modo de vida tradicional. Como que eu posso caracterizar esse modo de vida tradicional curdo? Nós temos agrupamento de famílias
que vive em forma de tribos, trabalhando nas suas atividades mais comuns. Quais são essas atividades mais comuns? São o pastoreio e a fabricação artesanal de tapetes. E falando nos anseios, né, o desejo ardente desse povo curdo, o que eles querem? Eles querem território, então eles querem uma separação, né? Eles querem uma unidade territorial. Só que esses movimentos curdos, meus queridos, eles são constantemente reprimidos com violência nos 4 países que ocupam o território do Kurdistão. E aí, nós temos um detalhe importante. Na Turquia, surgiu o mais atuante grupo armado que luta pela formação de um Estado curdo independente, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o aportuguesado, né, PKK. Então, veja, esse partido, ele foi criado na década de 1970 e tornou-se um símbolo da luta pela soberania do povo curdo, pela independência do povo curdo. Mas, meus queridos, então fica uma pergunta: qual é o problema? Por que esses países não cedem esse território para um povo que possui uma característica comum, uma cultura comum e que querem um espaço próprio? Qual é o motivo? Como justificar a enorme resistência que os países da região colocam à criação de um Estado curdo? Vamos à resposta? Veja, a resistência ela não se justifica somente por causa da perda de parte do território. O problema não é só perder território. Mas, meus queridos, analise uma questão comigo. Essa região dispõe de imensas reservas de petróleo em seu subsolo. Aí uma questão econômica, né? A Turquia, por exemplo, extrai praticamente todo o seu petróleo da região curda, enquanto cerca de 40% das reservas petrolíferas iranianas também estão em áreas curdas. E outra coisa, aqui à nossa direita, observem aqui uma ação do governo iraquiano, o Iraque. O objetivo do governo iraquiano é o quê? Conter a luta dos povos curdos. O que os povos querem? Querem independência. Então, nós vamos conter a luta dos povos pela independência. Manter o controle desses povos significa manter o controle sobre os campos de petróleo. E aí, o governo iraquiano, no final da década de 1980, ele promoveu ataques que destruíram mais de 2.000 aldeias curdas e provocaram o massacre de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. As estimativas oscilam entre 50 e 100 mil mortos. Então, meus queridos, nós temos aí uma complexidade nessa questão. É uma questão territorial, uma questão econômica, uma questão política, é uma questão de poder, né? Então, a complexidade que envolve a questão curda, ela está ligada à grande instabilidade política nessa conturbada região do Oriente Médio, por fatores que nós já conhecemos, econômicos, por exemplo, que é a questão do petróleo que nós já conversamos. E aí, meus queridos, além disso, nós temos países marcados pelos mais diversos problemas de ordem interna e externa. Então, tudo isso traz uma complicação muito grande para a resolução do problema ou do interesse curdo em conseguir o seu território. E a luta continua. Eu termino, então, o nosso slide, né, com esse movimento aí da população curda que ainda mantém, né, suas expectativas, o seu desejo em conseguir a delimitação do seu território, para que então sim eles possam então se sentir nação independente. Muito obrigada pela presença de vocês e na próxima aula eu convido vocês para conhecermos um pouquinho da história de luta do povo judeu. Valeu, até lá!